102.9 Vale FM. Eu recebo com muito prazer para a nossa entrevista dessa terça-feira aqui nos estúdios da Vale FM, ele que é o gestor maior do município de Canelinha, né? Município que compõe aí o nosso Vale do Rio Tijucas, a capital, a terra das cerâmicas e também terra de muito trabalho, né? E gente que ouve aí a Vale FM todos os dias. Por isso, estamos com muito prazer recebendo aqui o prefeito Diogo. Seja bem-vindo novamente. É um prazer tê-lo aqui, viu? Bom dia. Bom dia, Sidney. Bom dia a toda a equipe da Rádio Vale. Bom dia ao nosso povo querido de todo o Vale, né? A rádio que tem uma abrangência gigante. Né? Mas agradecer também o pessoal aqui da nossa capital, do nosso Vale, pessoal de Tijuca, cidade que a gente tem muita afinidade. Percorro bastante aqui, boa parte não, um ano, só que eu não estudei em Tijucas, todo o restante da minha formação, como aluno, como formação acadêmica foi aqui em Tijucas. Então é uma cidade que a gente tem muitos amigos, muito contato, e é um prazer conversar com vocês. Maravilha. Inclusive, eu gosto sempre de destacar que o prefeito Diogo é muito ativo em vários eventos, né, que nós temos aqui. Nos encontramos há poucos dias ainda, naquela audiência pública, reivindicando um IFSC aqui para a nossa região, né, prefeito? Sim. Canelinha é uma cidade de 12 mil habitantes, então até para o estado de Santa Catarina, o nosso município é considerado um município de pequeno porte. Eu preciso levar a reboque a situação do Vale do Rio Tijucas. Né? O Vale como um todo, somos mais de 105 mil habitantes. Então a gente cria força, cria uma musculatura necessária para estar pleiteando coisas importantes, como por exemplo a vinda de um Instituto Federal aqui para nossa região. Sim. Eu acho que é algo... a gente não pode pensar única e exclusivamente na questão de uma bandeira política. Eu acho que é sim uma política pública para o Vale, mais uma opção de ensino, um ensino de qualidade, gratuito. Né? Ontem ainda tinha algumas discussões em Canelinha. Nossos ônibus para Itajaí estão lotados. Por lei, prefeitura, né, na nossa gestão, a gente já fez uma alteração passando o subsídio da prefeitura, ajuda que a prefeitura dá para o acadêmico em 100% do custeio do transporte. Essas bolsas também já esgotaram a sua totalidade e ainda tem gente precisando de transporte para as faculdades diversas aqui da região. Então a vinda desse instituto para cá é algo que vai beneficiar todos, vai gerar profissionais ainda mais qualificados e principalmente ele vai fazer fundamental, seu ensino médio, vai utilizar a nossa rede, vai utilizar o nosso posto de saúde, vai utilizar nossas estradas. Se quando ele for fazer a sua formação, ele for para Itajaí, for para Florianópolis, se estabelecer nesse momento ele não está mais aqui. A gente precisa manter esse profissional, né? A gente não encontra médico, a gente não encontra enfermeiro, técnico, enfermagem. Então, a gente tem que ter essa formação, não só desses profissionais, né? Esse é só um exemplo, mas de diversos setores, a gente tem que ter essa mão de obra qualificada para prestar um bom serviço aqui. Sem dúvida. O prefeito apontou até uma situação, né, prefeito, que se a gente for pensar de uma forma mais ampliada, né, uma forma mais macro, a gente deveria, né, ter esse pensamento, não só na educação, mas também na saúde, na questão da infraestrutura, porque o Vale ele poderia tranquilamente ter uma gestão compartilhada, se pensando como se nós fôssemos uma grande cidade, e ainda com o privilégio de ter gestores competentes dos 5 municípios que o compõem hoje, né? Sim, inclusive até a multifaceta aí de partidos, né? Temos vários partidos também representados aqui no Vale, então cada um consegue ainda, dependendo do governo do estado, do governo federal, a gente consegue ainda ampliar mais o leque de opção, né, para a busca dessa ajuda, para a busca desse recurso. Há algum tempo, nós prefeitos viemos conversando junto ao governo do estado para a questão da individualização de cada hospital, ou seja, ou melhor, da vocação de cada um dos nossos, né? Tijucas possui hospital, Canelinha, São João, Nova Trento, e que bom que todas as cidades têm. Sim. Mas eu acho que de certa forma é um desperdício termos 4 hospitais e os 4 praticamente oferecerem o mesmo serviço. Isso. A gente diversificando, a gente conseguiria ampliar o leque de serviços que são feitos, a gente conseguiria atender melhor. Eu acho que a própria população precisa tirar um sentimento que é assim, eu quero
ser atendido. Eu sou de Canelinha, eu quero ser atendido em Canelinha. Eu sou de Tijucas, eu não vou para São João fazer uma cirurgia de joelho. Isso. Né? A gente anda em Florianópolis de um bairro a outro, sem contar o trânsito, né? É 30 quilômetros, 20 quilômetros. Às vezes muito mais do que irmos, né? A Canelinha, São João. E sem encontrar o trânsito, né? Que Floripa tem dia e hora que é um inferno andar lá dentro. Uhum. A própria questão dos familiares, né? Como vai visitar na parte de recuperação, o pré-operatório, pós-operatório, isso tudo facilita se a gente estiver aqui na região. Mas eu sinto, né, que ainda existe, principalmente da classe política, um pouco de bairrismo. Tem aquela questão como é que o eleitor vai também essa situação. Sim. Né? Do meu município está atendendo quem é de Tijucas e talvez o caneliense tenha que vir a Tijuca. Isso. Então, é um tabu aí a ser quebrado, mas a gente vem trabalhando, a gente vem tendo conversas nesse sentido. A nova secretária, né, a Carmen, ela quer que os hospitais sejam realmente vocacionados para desafogar Florianópolis, né? Ainda existe muito a tal da ambulância terapia. Então, a gente acredita que juntando essas forças, mostrando realmente a efetividade do Vale do Rio Tijucas na classe política, na questão de voto, que é a moeda de troca, né, da barganha política. A gente mostrando essa força, a gente consegue inclusive aparelhar ainda mais os nossos hospitais e fornecer um serviço melhor. Muito bem colocado. O prefeito citou a população caneliense, que hoje é de 12 mil habitantes. Nós tivemos recentemente a divulgação do censo, prefeito. Como é que o senhor avalia o desenvolvimento de Canelinha dos últimos, vamos apontar os últimos 12, já que o censo foi feito em 12 anos, né? Como é que o senhor avalia, né, como munícipe e agora como gestor, a evolução do município de Canelinha de lá para cá? Canelinha cresceu, Canelinha de 10 mil e poucos habitantes passou para 12.756, acho que depois ainda teve mais uma correção, aumentou mais um pouquinho. Uhum. Mas se eu não me engano, o 12.760, alguma coisa nesse sentido. A gente vê na cidade esse crescimento, essa troca da população, né? Pessoas de outros estados, a gente vê outros sotaques na nossa cidade. Tijucas, tenho certeza que não é diferente, até pelo grande crescimento. Bem assim, justamente. Né? Os números nos apontam alguns outros detalhes. A questão do PIB de cada município, a renda per capita de cada município. Eu acho que muito mais do que o crescimento populacional, esse é o número que realmente importa para a prefeitura. Né? A quantidade de pessoas nos ajuda na questão do FPM, aumentar o nosso índice, mas o enriquecimento, né, do nosso empresário, do nosso trabalhador, da nossa família, esse é um número significativo, porque é a partir dali que a gente consegue mapear a nossa cidade, ver quais são os bairros que estão numa situação de vulnerabilidade maior, para fazer esse investimento lá, conseguir, principalmente também a questão de saneamento básico, que é o investimento que agora vem sendo feito, uma cobrança muito grande, tanto pelo Ministério Público, né, quanto por os órgãos de controle, para que se está fazendo 10, 11 anos, os municípios fizeram ali 2012, 2013, que foi quando a lei nacional de saneamento básico obrigava os municípios a estar fazendo o plano. Né? Canelinha, ao longo de todo esse período, trabalhou a população que fez o plano de saneamento, porque cada um fazia sua fossa, filtro e sumidouro. Isso. Aqueles que fizeram, lógico. Não tinha um sistema compartilhado. Não existe um sistema compartilhado. A nossa região, para sistema compartilhado, ela é bastante delicada, né? O pessoal de Tijucas aqui que está me ouvindo sabe a cada chuva, né? A chuva com a maré, já existe um alagamento da cidade, que já é tradicional da cidade. E nem o sistema que foi implantado aqui dá conta da demanda crescente da cidade. Isso aí é um parto, na verdade, para o gestor, né? O acompanhar esse crescimento é que é o maior desafio. Né? Canelinha, a gente tinha um problema de abastecimento em alguns bairros. Estamos fazendo, né, o bairro do Cobre, que é o bairro que eu moro, a gente está fazendo agora uma adutora, colocando uma nova tubulação exclusiva para aquele bairro. Tá. Mas tem mais um loteamento que está quase que duplicando a quantidade de casas que o bairro tinha. Então, dobra a demanda. E hoje ninguém mais faz uma casa por lote. Né? Cada lote sempre tem 1, 2, 3, às vezes moradias. Justamente. Então, aumenta o consumo ainda mais, prejudica a nossa questão de previsão, porque a gente, quando faz a previsão, pela questão de território, se imagina uma quantidade X de pessoas,
quanto mais populoso esse bairro fica, maior é o consumo de energia, maior é o consumo da água, e vai prejudicando, que são as partes mais baixas. Então, aumentando a quantidade de torneira na parte mais baixa, tudo dificulta a água chegar na parte mais cima. A lei da gravidade a gente não consegue mudar na Câmara de Vereadores. E o que nos faz ter esse constante exercício de atualização de plano. Assim que entramos no governo lá em 2021, a gente criou um plano de metas, principalmente por ser mais as questões de investimento. Hoje a gente já precisa rever, porque muito daquilo que a gente imaginava que seria o suficiente, hoje a gente já vê que talvez não chegue lá em 2030, 2035, que era a nossa meta. Então, é um exercício constante. Todo dia a gente tem que estar revendo, todo dia tem que estar buscando. Eu, saindo aqui da entrevista, já estou indo novamente a Floripa. Teve uma reunião há pouco, né, com o governador Jorginho Melo. Eu quero tratar desses desembolsos. Eu tenho as empresas lá em Canelinha que me cobram a questão da continuidade das obras. Eu cobro do governo do estado o pagamento. E assim a gente vai indo nesse círculo, né? Mas já tivemos a nossa reunião, o governador já sinalizou positivamente. Então, a gente está com tudo muito bem alinhado. Mas ano que vem é ano de eleição. E deixar a obra para fazer em cima da eleição é complicado. Então, a gente já quer o quanto antes ter todas essas melhorias aí terminadas. O governo catarinense trocou há 6 meses praticamente, né? Nós estamos entrando no 8º, claro, teve aquele período para se adequar, se ajeitar e agora está trabalhando. Como é que o prefeito vê aí não vê, mas expectativas do que está sendo conversado nesse momento? O governador, né, ele trouxe principalmente a questão do desafogar a saúde catarinense. A preocupação está no não preenchimento, no não cumprimento da fila, né? Se chama a pessoa, aquela pessoa não marca a cirurgia, não vai, marca o exame, não vai. Às vezes não pega o resultado do exame, a gente já sofre com isso na prefeitura também, lá na nossa Secretaria de Saúde. É um baita mau hábito do cidadão isso, né? Eu entendo até um pouco a questão, porque você imagina, tem demanda de 2018, demanda de 2019. Também. Então muitas vezes, ou essa pessoa já não precisa mais do exame da cirurgia, porque faleceu, porque já fez, porque, enfim, já não tem mais o interesse naquilo. Sim, sim. Né? Só que, claro, vai lá, não tira o seu cadastro, não atualiza o seu telefone, não atualiza o seu endereço. Foi para alguma outra região, então a Secretaria Municipal não consegue achar aquela pessoa para levar até fazer realmente o exame, fazer a cirurgia. Então isso dificulta bastante, acho que isso tira um pouco o pé do acelerador. Mas em Canelinha, pelo menos, é perceptível o andamento dessa fila, a quantidade de pessoas que estão sendo beneficiadas com isso. Temos hoje à tarde um programa que eu acredito que vai ser revolucionário para Santa Catarina, que é a Universidade Gratuita. No final de semana estive com o governador, estive com o ex-presidente Jair Bolsonaro e disse: não, fica tranquilo que terça-feira a gente já se encontra. Domingo e segunda o governador senhor descansa de mim, na terça a gente já se encontra de novo. Porque quem não é visto não é lembrado. Claro. E outra, porque eu acho que é um marco muito importante. Meu pai conta as histórias, né, de quanto ele sofreu para fazer a faculdade dele. Eu já tive o benefício de contar com o pai me ajudando na minha formação, e agora eu vou ter a minha filha, com toda certeza, sendo beneficiada pelo governo do estado, né? Os nossos filhos sendo beneficiados pelo governo do estado, garantindo uma educação de qualidade, gratuita, com bom acesso, e, se Deus quiser, perto da gente, porque, como eu disse, esses grandes centros acabam roubando aí as nossas crianças, né? Os nossos futuros profissionais. Então, tem muita esperança e, claro, tenho certeza aí que logo o governador já anunciou investimentos também na área de infraestrutura. Vai estar revitalizando, se eu não me engano, são 5 bilhões para investimentos nas rodovias estaduais. Os próprios municípios, né? A gente já estamos, quem é lá do Cobre já está vendo, a empresa está fazendo o levantamento, já todo topográfico. A gente tinha a ideia de investir só no recap. O governador Jorginho abriu um pouquinho mais o cofre. Opa. A gente já vai conseguir estar fazendo, além do recap, estender o asfalto, fazer toda a parte de drenagem, parte de pintura, sinalização, lombada, meio fio. A obra que era pequena já ficou grande.
E assim eu tenho certeza que será no estado todo. Acredito que Tijucas tenha tido boas notícias também. São João, Nova Trento, Major, todo o nosso vale, porque o nosso vale, com o investimento certo, com o olhar correto, nós temos muito a oferecer, seja no turismo, seja na agricultura, seja na educação, a nossa segurança pública. Temos problemas, lógico que temos, mas ela ainda é exemplo a outras regiões, né? E a sensibilidade da vinda de um batalhão aqui para Tijucas ainda é algo que a gente cobra. A princípio, ele se aproximou um pouco mais. Sim. Pela uma pressão política que fizemos. Ele veio de Balneário para Itapema, mas a promessa que a gente ainda quer ver cumprida é a instalação em Tijucas, né? Que, como eu disse, é a nossa capital, fica muito mais próximo das nossas regiões aqui, sabe melhor ainda da nossa realidade. E, lógico, também com o comando do Tenente Coronel Éder, fica ainda mais próximo, que ele conhece de perto aqui a nossa realidade, conhece cada ponto, cada rua aqui da região. O bandido são feitos em todas as áreas, né? Em Canelinha nós temos escola custeada pelo governo do estado, nós temos postos de saúde custeados pelo governo do estado, estrada custeada pelo governo do estado e, claro, entre outros programas, a PAA, enfim, mas todas as áreas estão sendo bem atendidas, uma porque eu cobro bastante e outra porque, claro, eles têm a sensibilidade, têm a bondade de estar olhando para uma cidade como a nossa. Prefeito, o que Canelinha mais necessita nesse momento? O que vocês têm corrido mais atrás aí, além das obras, algumas das quais o prefeito já nos pontuou nesse momento? Canelinha, o Vale como um todo, né? Sofreu muito com as enchentes. Então a gente vem fazendo obras, iniciamos agora mais alguns enroncamentos, né? Dessas beiras de rio. Drenagem, instalação de tubulação, ampliação da nossa rede de drenagem. Lógico, isso gera também a questão da necessidade da pavimentação, então a gente já prioriza nessas ruas que foi colocada essa tubulação para que a gente já viemos sempre na busca do asfalto quando é possível. Estamos até asfaltando agora 2 trechos lá no município, já por causa dessa questão de drenagem. Temos a questão da nossa ampliação da indústria na nossa cidade. Como eu disse, o censo nos mostrou uma realidade relacionada a PIB, relacionada à renda per capita, que é o que a gente acredita que precisa ser incentivado. Então, acho que mais uns 30, 60 dias eu devo estar encaminhando para a Câmara de Vereadores as propostas que temos de empresa para instalação, né, para concessão de incentivo e instalação no município. Eu procuro sempre uma questão de diversificação. Eu acho que não é justo para quem empreendeu em Canelinha até hoje que a prefeitura financie, que a prefeitura ajude a trazer um concorrente, trazer mais alguém para estar dividindo o seu funcionário, ou até mesmo empresas que não tragam uma média salarial mais alta, né? Que um profissional diferente, com um valor diferente também agregado a esse profissional. Claro que isso demanda formação, isso demanda a empresa que vem, ela já vem também com esse compromisso, né? De que é preciso qualificar essa mão de obra que vem. Então, já estamos em tratativas. Ontem conversei, quinta-feira temos mais uma reunião para finalizarmos esse desenho, né, da questão industrial de Canelinha. E prioridades, as básicas que a gente tem, estamos com 3 escolas hoje, já ampliamos 2, estamos com 3 escolas hoje em ampliação, construindo uma escola totalmente nova lá no bairro do Cobre. Estamos cadastrando, ou estamos, né, nesse debate para que ela já seja a primeira escola em tempo integral do município. Falamos sobre isso hoje ainda. O governo federal tem uma aspiração sobre isso. Assinou ontem, né? A lei concedendo, já estamos fazendo o estudo e as inscrições para nos adequarmos à lei. São 4 bilhões, se eu não me engano, que serão empregados, né? Sim. Com uma meta aí de mais de 3 milhões de alunos até 2026. Isso. Então, Canelinha quer estar inserido nele. A parte de habitação, Canelinha agora foi agraciado com 48 unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Maravilha. O programa, uma corrida contra o tempo que foi. Já tenho notícias lá da cidade que a gente tem que um vereador é contra a vinda desses apartamentos,
mas eu sempre digo, a minha parte como prefeito é oportunizar as situações. Então, o dever de casa da prefeitura foi feito, a gente apresentou alguns imóveis à Caixa, fomos o segundo município no estado a apresentarmos toda a documentação, a Caixa veio e fez as vistorias, escolheu o que ela entendia como a melhor área, apresentamos o projeto arquitetônico, apresentamos a planta do imóvel a ser construído, as pessoas, não as pessoas, né, mas a necessidade e a quantidade de pessoas que a gente já tem cadastrado para estar recebendo esses apartamentos. Fizemos o dever de casa, a Caixa nos selecionou. Tijuca, se eu não me engano, acho que foi selecionado também. Também. Acho que aqui do Vale são as duas cidades que foram. Uhum. E vem tratando com a Caixa um programa habitacional também do município. Canelinha tem um déficit de 422 moradias, né? Pessoas que estão no aluguel, morando de favor, morando com a família, enfim, famílias que necessitam desse investimento. Então, já fui a Brasília, tratei na Secretaria Nacional de Habitação, vem tratando com a Caixa aqui dessas liberações. Canelinha está apta a contrair esse empréstimo e ficar, de certa forma, de avalista, né, desse morador, desse futuro morador, para que a gente consiga, tendo saúde, tendo educação, tendo emprego, tendo renda, a pessoa tendo a sua moradia, a gente consegue dar todo o suporte para que essa pessoa cresça, para que o CPF dela daqui a pouco vire um CNPJ, que ela vire um microempreendedor, uma pequena empresa, e assim que cresça, e lógico, vai crescendo e vai levando aquela linha junto nesse crescimento. Muito bem. Quem vive de aluguel sabe bem a importância que isso tem desse dinheiro que não volta, né, prefeito? Então... Ele come na mesa com a gente. Justamente. Ô, prefeito, para a gente pontuar, então, eu pergunto, o prefeito faz parte de uma safra de renovação política, né, da nossa região, está aí trabalhando ativamente para a busca desses recursos, para suprir as necessidades do morador, como nos destaca aqui. O prefeito pensa em reeleição, já está trabalhando nisso? Como é que se pensa politicamente para frente? Penso. Eu já no discurso da vitória, né, lá em 2020, já me lancei pré-candidato, né, em 2024. E tenho, acho que a gente tem muito para fazer, a gente está fazendo, fez bastante coisa pela cidade, mas temos muito para fazer. Eu sempre digo que eu quero seguir prefeito de Canelinha, não por aquilo que eu fiz. O asfalto já está lá, a escola está lá. Uhum. Eu quero seguir sendo prefeito por tudo que a gente tem ainda a fazer pela cidade. Os projetos que a gente vem em desenvolvimento, as conexões que a gente conseguiu, tanto em Florianópolis quanto em Brasília, isso nos abriu muitas portas. Eu estava conversando com um grupo da prefeitura essa semana, que lá pelas tantas, né, o presidente Bolsonaro teve esse final de semana aqui em Santa Catarina, eu fui escolhido pelo governador Jorginho, junto com mais 4 prefeitos, para a gente estar debatendo o cenário político, né, também aqui do nosso estado. Foram escolhidos prefeitos de várias regiões, né, para apontar como é que está em sua situação, em sua região, a situação eleitoral. Então, essa credibilidade que o governo do estado me dá, que os tempos nossos, a bancada federal de Santa Catarina, esse respaldo que eles têm conosco, isso é muito importante. Como disse, isso abre muitas portas, isso lá na frente gera emenda, gera investimento, gera contato, gera um poder de solução que a gente não via antes em Canelinha. Eu sempre digo que Canelinha, a gente ficou encaixotado muito tempo entre Tijucas e São João Batista. Sim. E ficamos apagados do cenário político, do cenário comercial, empresarial. E uma coisa que eu busco diuturnamente é trazer um pouquinho desse brilho, né, das nossas vizinhanças aí para Canelinha, para que o empresário comece a olhar para a nossa cidade, né? Antigamente, o dinheiro que se fazia um galpão lá em Itapema, na beira da 101, já não faz mais em Itapema, veio para Tijucas. O aluguel de então já constrói em Canelinha, e assim a gente vai indo. A gente vai nos ajudando, vamos criando uma grande região metropolitana, e acredito que nos próximos anos a gente deva pensar realmente nessa situação. Esse Vale do Rio Tijucas, né, e aqui Costa Verde Mar, a gente consiga fazer uma região única. Acho que a gente tem muito mais afinidade do que os demais municípios dessas regiões, e de uma forma mais setorizada a gente vai conseguir se ajudar mais. Mas isso passa, lógico, como tu mesmo falou, por uma renovação da classe política, que a gente consiga se desamarrar daqueles velhos preconceitos já estabelecidos.
a gente possa pensar um pouco fora da caixa, mas eu vejo e que bom, eu me sinto muito orgulhoso. Como exemplo, a gente vê alguns outros políticos da região, são Canelinha, né, postou no... Eles dizem, a primeira eleição que disputei, né? Então, mas fico contente com o novo, mas o problema da prefeitura é que ela nos deixa. Eu antes era até preocupado com os cabelos brancos, agora eu já estou preocupado em... É muita preocupação, uma grande responsabilidade, exige muito sacrifício. E a pessoa tem que ter realmente a vocação para isso, porque tu tem que, principalmente, além de ter conhecimento, além de ser conhecido, eu acho que tu tem que gostar das pessoas, tem que gostar do público, porque é com o público. Graças a Deus tem uma condição melhor. Ela vai lá na sua Unimed, ela busca o seu tratamento, ela não depende de políticas públicas, ela não depende da prefeitura. Então a gente precisa ter esse olhar. Se a gente vai buscar um emprego, a gente precisa ter um emprego que o nosso cidadão da nossa cidade, do nosso bairro, consiga atender. A gente precisa colocar uma saúde acessível, uma educação acessível para aquela pessoa que realmente necessita. O poder público, ele não pode atrapalhar o empresário, ele não pode ser uma âncora para quem quer investir, mas para quem precisa desse auxílio, a gente tem sim que ser uma ajuda. A gente tem que ser uma escória, a gente tem que ser uma base forte para sustentar essa pessoa, para dar a sustentação necessária para que ela cresça, floresça, se desenvolva, né? E daqui a pouco vire um empresário que não vai mais precisar da prefeitura e assim vai indo a roda da economia. Autonomia, né? Prefeito, muito obrigado. Sucesso aí nas empreitadas futuras, né? Como o prefeito bem diz, não pelo que se fez, mas pelo que tem a fazer. Espero que sempre envolva os microfones da Vale FM nesse trabalho. Nós temos maior orgulho da audiência que nós temos hoje em Canelinha e gostaríamos de estar cada vez mais presentes na cidade. Portanto, seja sempre bem-vindo aqui na nossa bancada, viu? Eu que agradeço o convite, né? Precisando... para notícia boa, para notícia ruim também, a gente está à disposição. Eu encaro como uma obrigação do gestor de contas, não é um favor que a gente faz, é uma obrigação que eu tenho de estar informando tanto a nossa cidade quanto a região daquilo que acontece no nosso vale, daquilo que é importante, né, para o munícipe de cada uma das nossas cidades. E no que puder contar, tenho certeza que tem um prefeito amigo e um amigo prefeito aqui em Canelinha, sempre à disposição para ajudar nas pautas aí que são relevantes para o nosso vale.